do seu perdão agindo na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. Nós estamos falando e tratando do tema Marcas de Cristo. Jesus marca vidas, transforma vidas. Ele marcou a história desse planeta e marca a história do universo. Eu quero convidar você mais uma vez a falarmos com Deus, assim como você está sentado, apenas feche os olhos e vamos falar com o Senhor. Pai eterno, Deus Criador do céu e da terra, o único Deus verdadeiro, Deus Todo-Poderoso, nós te amamos, te agradecemos pela vida. Nós estamos felizes por estar aqui na tua casa. Estamos felizes por cada irmão, cada amigo, cada um que está aqui nesta noite. Te agradecemos porque o Senhor tem conservado a nossa vida, tem conservado a vida dos nossos familiares. Embora esse seja um mundo de dor, de lutas e também de perdas, onde sentimos saudade daqueles que já descansaram. Dá-nos forças, dá-nos o entendimento, dá-nos o consolo verdadeiro da Tua palavra. Não nos deixe enganados, iludidos. Não nos deixe, ó Pai, presos no pecado, no engano, na escravidão do mal. Nós viemos nessa noite para clamar a Tua libertação, como necessitados da Tua graça, do Teu poder e da Tua libertação. Todos nós somos grandemente necessitados do Senhor. Por isso pedimos o perdão de todos os nossos pecados, que o Senhor não nos trate segundo os nossos méritos, mas que o Senhor nos trate segundo a Tua vontade, misericórdia e graça. Que o Teu poder, que o Teu Espírito promova a transformação, salvação, arrependimento e uma nova vida em cada um de nós. Que ao longo desta semana, decisões para a vida eterna sejam tomadas. A cada noite, queremos reafirmar e afirmar a nossa entrega plena ao Senhor. Que assim seja, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos à mensagem de hoje, desta noite. Podem passar, por favor. Eu fiz em forma de foto, porque é mais leve, né? Mas é por isso que não estava passando no passador. Então amanhã eu vou ver se eu mudo a configuração. Ela é mais pesada, mas aí passa no PowerPoint e o passador realmente funciona, né? A gente descobriu hoje aqui. Mas vamos então abrir a palavra de Deus e vamos meditar no tema de hoje, o cuidado das pessoas necessitadas, né? Ou também enfermas. Lucas capítulo 4. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Evangelho de Lucas é o terceiro evangelho, né? No Novo Testamento, Lucas capítulo 4. E nós lemos esses versos maravilhosos. Podemos ler o 16 e o 17 como introdução, e depois vamos ler o 18, que é o que está anotado ali. Diz assim: indo para Nazaré, é o verso 16, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga ou na igreja, no templo, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então deram o livro
do profeta Isaías a ele. E, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E o 19 diz: para pregoar o ano aceitável do Senhor. Essa é a missão de Jesus. Jesus foi à igreja e deram para ele o livro do profeta Isaías. Ele achou o lugar onde estava exatamente escrito esse texto, que está lá em Isaías capítulo 61. E ele leu estas palavras. E o que ele falou na sequência? Exatamente. Verso 21 fala assim, ó: Então passou a Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E Jesus, então, ele estava afirmando, essas palavras se cumpriam nele. O que aconteceu no batismo de Jesus? Vamos lembrar? O que aconteceu no batismo de Jesus? Exatamente, uma manifestação clara para todos que estavam ali, que foi algo especial, foi um momento especial. O batismo é um momento especial. Até mesmo o de Jesus, que não tinha nenhum pecado, foi um momento especial. Do céu ouviu uma voz que disse, era a voz de quem? Deus o Pai, dizendo o quê? Este é o meu filho amado, em quem tenho muita alegria, né? Muita satisfação. E depois, então, se viu também o quê? Uma pomba descendo sobre Jesus, representando o Espírito Santo. E agora Jesus, ao entrar no templo naquele dia, naquele sábado pela manhã, ainda no início do seu ministério, ele lê essa passagem: O Espírito do Senhor está sobre mim. Mas para quê? Para quê? Qual o objetivo? Isso é uma lição para nós. Nós precisamos do Espírito Santo, sim ou não? Precisamos. Para quê? Qual é o objetivo da entrega do Espírito Santo? Evangelizar, principalmente, não é? É claro que o Espírito Santo é quem opera em nós o entendimento da verdade. Então, o primeiro passo, a primeira obra do Espírito é nos revelar quem somos nós, o que é o pecado, quem é Deus, o plano da salvação, tudo isso. Mas a plenitude do Espírito, o poder do Espírito é concedido para levar essa mensagem a outros, para viver essa mensagem. E isso está junto, né? Você viver a mensagem e levar a mensagem é a mesma coisa. Para você praticar a mensagem, ou seja, para você viver a salvação. Você viver a salvação é uma proclamação, é uma pregação. Você está vivendo lá na sua casa a conversão, a salvação, a alegria da salvação, a paz, a obediência, a fidelidade a Jesus. Você é um mensageiro dentro da sua casa, amém? Você é um mensageiro do Senhor dentro da sua casa. Glória a Deus. E você deve realmente clamar a Deus a presença do Espírito Santo. Pode passar. Vai estar em destaque aqui, ó, ali entre aspas, né? Então, Jesus veio para evangelizar os pobres. Claro que ele não escolheu só essa classe, mas era uma classe discriminada, como nós vimos ontem,
E Jesus fez questão de demonstrar que ele acolhia a todos, que ele abraçava, recebia e pregava a esperança a todos. Veio trazer libertação aos cativos. Todos nós somos escravos, cativos do pecado, da nossa própria natureza. Nós caímos nessa tendência, querendo ou não. O nosso coração, como pessoas, como humanos, é cheio de egoísmo, cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de engano. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Tremendamente corrupto, diz a palavra, assim descreve o coração humano. Nós precisamos de um novo coração, precisamos ser libertos por Jesus Cristo. Ele veio restaurar a vista aos cegos. O ser humano que não consegue enxergar o grande conflito em que ele vive, não consegue enxergar o caminho da salvação, não consegue ver quem é o seu Pai, quem é o seu Salvador, o seu Criador. Deus veio restabelecer, abrir os nossos olhos, veio fazer toda essa obra maravilhosa, pôr em liberdade os oprimidos, sobrecarregados, veio proclamar o ano aceitável do Senhor, aponta para a vinda de Jesus, a nova terra, a vida eterna do lado dele. Toda a mensagem de Jesus, todo o Evangelho é baseado nesse princípio, a perfeição, a plena libertação de todo o mal, de todo o incômodo, de toda a dor, de toda a doença e da própria morte, vai acontecer com a vinda de Jesus no ano aceitável do Senhor, ou seja, na conclusão do plano da salvação. Pode passar. Cristo e os cristãos, desde o seu início, o cristianismo revelou ser uma religião de amor por meio da compaixão e misericórdia aos pobres. Então aqui, nós refletimos e lemos o texto de Jesus, mas todo que entrega o coração e a vida a Cristo, todo que passa a ser discípulo de Jesus, deve ser alguém que leva também o amor, a compaixão aos pobres, aos oprimidos, aos cativos. Tudo que Jesus viveu, Ele quer que os seus fiéis também vivam. Amém? Pode passar. Vamos reviver 3 histórias maravilhosas. Vamos passar rapidamente algumas histórias aqui e outras a gente vai se prender mais. Mas 3 histórias maravilhosas de como Jesus atendeu, acolheu, libertou cativos, oprimidos. Pode passar. Jesus nasceu para dignificar os pobres. Pode passar. Os marginalizados, os desprezados da sociedade. Naquela época, as pessoas tinham a visão de que a pobreza, a doença era consequência das próprias escolhas das pessoas e uma maldição também de Deus, né? Passo próximo. Quando Lucas fala dos pobres, ele cita também os coxos, os aleijados, os leprosos, os surdos, os coxos. Eram classes que viviam na miséria. Era terrível, mendigando, doentes, retirados da convivência da família. Era terrível. Pode passar. E nós vamos relembrar uma história que está em Lucas capítulo 5, de 12 a 16.
está bem aí pertinho, vira uma página, Lucas capítulo 5, de 12 a 16. Conta a história de um homem leproso que veio à presença de Jesus. Você sabe que a lepra também é comparada com a condição de todo pecador, né? O pecado é comparado com a lepra. Então vamos ler, acompanha a leitura. Aconteceu que, estando ele numa cidade, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante se lhe desapareceu a lepra. Vamos até aí. Que tremendo relato. As pessoas olhavam de longe e os leprosos de longe tinham que gritar: leproso, leproso, imundo, imundo. E ninguém se aproximava. Mas aquele homem, quebrando todas as regras, foi até Jesus para clamar misericórdia e socorro. E ele foi completamente submisso. Ele falou: Senhor, se quiseres, se você quiser, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele se colocou completamente nas mãos de Cristo. Ele estava demonstrando assim: olha, eu não tenho mais nenhuma razão para viver, não tenho mais nenhuma esperança, mas no Senhor eu vi esperança. Só que eu me submeto à sua vontade. Se o Senhor falar que eu sou indigno, se o Senhor falar que eu não tenho condições, como todo mundo fala, eu vou entender. E eu vou continuar existindo. Mas Jesus quebrou todos os limites. E Jesus tocou naquele homem leproso, uma doença transmissível, uma doença terrível, que vai comendo a pele, vai comendo a sanidade, as células. O corpo vai se apodrecendo, se degradando. Jesus tocou nele primeiro e afirmou: eu quero que você fique curado. Jesus está demonstrando para nós hoje que temos a escravidão, a lepra do pecado. Que Ele não tem medo de tocar a nossa vida. Ele demonstrou isso vindo a essa terra, vivendo no meio de nós, vivendo como um ser humano, em completa dependência de Deus, do Pai, e tocando a humanidade. Ele tocou a humanidade quando Ele se entregou, Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para pagar o seu pecado e o meu pecado. Ele se colocou na mesma postura que aquele homem falou: se você quiser, você pode me curar. Agora Jesus se coloca diante da humanidade, como nós falamos ontem: se você quiser, se você aceitar, se você se entregar, se você olhar para a cruz, você vai ser curado. Se você se entregar, você vai ser curado. Que Deus maravilhoso! Ele se coloca à disposição. Eu quero te salvar. Eu fiz tudo para te salvar. Se você quiser, eu te dou. Eu fiz tudo para a sua salvação. Se você aceitar, se você se entregar. Passa o próximo, por favor. Ele tocou o leproso. Pode passar? Vamos à próxima história. Como seria se Jesus não tivesse existido, se Jesus não tivesse nascido? Como seria a história da nossa existência, a história desse planeta? Não haveria esperança. Pode passar.
Segunda história, Jesus nasceu para ser exemplo de acolhimento, de alguém que não teve nenhuma discriminação, considerou e agiu por todos. Pode passar. João capítulo 5. Vamos ali mais para frente, João capítulo 5, o próximo evangelho, e ler também parte deste relato da cura do paralítico. Havia ali um homem enfermo há 38 anos. Alguém já ficou enfermo, doente aqui por 38 anos? Seguido? Só do pecado, né? Só da lepra do pecado que a gente é doente, né? Por muitos anos, mas uma doença eu acho difícil. Versos 5 ao 9, vamos ler. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: que queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o seu leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Que maravilha! Jesus viu aquele homem que estava há tantos anos ali. Tinha perdido também a esperança. Ele necessitava de alguém, mas não tinha ninguém. Pode passar o próximo? Eu não tenho ninguém. Quantas vezes a gente se sente assim, não é? Ao falar do nosso coração, da nossa mente, da nossa condição, eu vou fazer uma pergunta para você. Você não precisa responder, tá bom? Só refletir. Você já falou tudo que vai nos seus pensamentos, no seu coração, na sua mente para alguém? Para você poder dizer assim: não, eu tenho alguém que entende tudo, sabe tudo de mim, que eu conto tudo, e que ele me apoia, ou ela me apoia, que ele está sempre ali comigo, está do meu lado. Eu creio que pode existir alguns que têm alguém, ou que têm essa facilidade, que têm essa abertura de falar, de contar tudo, mas geralmente nós não contamos tudo. Por que será que a gente não conta tudo? O que vai no nosso coração, na nossa mente, nos nossos pensamentos? Porque é vergonhoso, não é? Nós somos pecadores. E realmente a gente precisa contar para quem? Para Ele, para Jesus. E olha, dele nós não conseguimos esconder. Tudo que você falar que pensou de errado, que fez errado, que fez mal, que sentiu mal, que pensou mal, Ele já sabe. Ele já sabe. Por que você vai tentar fingir? Por que você vai tentar esconder? E é quando você abre o seu coração, sua mente, todo o seu ser a Ele, confessa todo o seu pecado, toda a sua falta de esperança, toda a sua condição, assim como foi a primeira história, a segunda história, que Jesus se torna o seu melhor amigo, o seu libertador, o seu salvador, o seu mestre e o seu Deus.
porque Ele sabe, pode todas as coisas. Ele não te deixou sozinho. Não tem ninguém. Ele é incomparável. Ele é o único. Não tem ninguém que você possa falar e desabafar e a pessoa vai dizer, não, então você pode ser curado agora, então você pode ter uma nova vida agora. Quem pode é Jesus. Nós como, no caso assim, eu no ministério de pastor, eu falo para a pessoa assim, não, você pode ser curada, mas no poder de quem? De Jesus, e você e eu também. Não, pode confessar os seus pecados a Jesus, que Ele vai curar, que Ele vai perdoar. Não a mim, exatamente, não às pessoas. É importante também nós falarmos e compartilharmos, olha, eu tenho essa fraqueza, essa dificuldade, vamos orar junto, me ajude, me dá força, me chama para ir para a igreja, me chame para orar, me chame para estudar a Bíblia. E nisso nós devemos levar os fardos, levar as cargas uns dos outros, ajudar uns aos outros, e em todos os sentidos também, né? Vamos à próxima história, pode passar. Ele o quê? Jesus Cristo acolheu aquele homem, curou aquele homem e salvou aquele homem. Isso Ele deseja fazer com você e comigo. Pode passar. Ah, se Jesus não tivesse existido, se Jesus não tivesse nascido, o que seria de nós? O que seria deste planeta? Pode passar. Jesus nasceu e viveu e morreu e ressuscitou para conceder uma nova vida a todos, uma nova vida. Agora nós vamos ver a história mais impressionante, pode passar. Jesus teve compaixão de um homem endemoniado. Eu não sei se você já teve o desprazer de ver algumas coisas assim, mas é terrível. Nós dê graças a Deus, né? Porque se você não precisou viver essa situação, mas Jesus é poderoso, Ele nos liberta e Ele teve compaixão deste homem. Vamos ler Lucas 8, volta lá em Lucas capítulo 8. Nós não vamos ler toda a história também, todo o relato, mas alguns trechos, capítulo 8, verso 26 ao 34. É difícil também pular alguns versos, a história é corrida, nós vamos ler rapidamente então, para ficar bem claro. Então, rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em qualquer casa, porque vivia nos sepulcros, no cemitério, né? E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus, do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois muitas vezes se apoderava dele, e embora procurassem conservá-lo preso em candeias, grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali
pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada se jogou, precipitou-se, de despenhadeiro abaixo para dentro do lago, e se afogou. E os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-los na cidade, pelos caminhos e pelos campos. Verso 35 e 36. Então saiu o povo para ver o que se passava, e foram ter com Jesus. De fato acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido e em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror, de admiração, de medo. Que coisa linda! E aí então aquela história começou a se espalhar. Jesus saiu do barco e aquele homem pediu para ir com Jesus, e Jesus falou assim: não, volta lá para a sua família e conta tudo o que aconteceu com você para eles. Que história impressionante. Hoje nós não vemos muito essas coisas, não é? Mas o nosso coração, ele é preso, como nós falamos, ao egoísmo, à mentira, ao engano. Nós precisamos da libertação. Quem dera nessa noite, e o nosso clamor nessa noite é para que o Senhor Jesus abra os seus olhos e faça enxergar dentro de você a sua condição, a sua grande necessidade dele como Salvador, como Libertador, como Deus Todo-Poderoso que quer e pode transformar sua vida, seu coração, te dar um novo coração, te conceder uma nova vida. Esse homem não estava simplesmente doente com uma doença física, era algo completamente espiritual, estava dominado pelos inimigos de Deus. Mas Jesus atravessou o lago justamente para se encontrar com esse homem. Jesus fez e faz tudo para salvar você. Ele pensa individualmente em cada um de nós. Ele recebeu as marcas nas suas mãos, nos seus pés, na sua cabeça, no seu lado, por amor a você. Diz o livro de Isaías também, que ele diz que tem nas palmas das suas mãos gravado o seu nome, os seus domínios, quem você é. Nós vamos terminar, pode passar para frente. Vamos ler o verso de João capítulo 3, verso 16, o verso mais conhecido da Bíblia. Será que Jesus pode ter compaixão de mim, que sou pecador, quantas e quantas vezes, ou completamente escravizado pelo pecado? Certamente. Pode passar o próximo. Isso, deixa aí. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui
tem uma tônica também, né? Deus amou ao mundo todo, o planeta Terra, todos os seres humanos. E Ele veio e entregou o seu Filho para todos os seres humanos. Mas a segunda parte fala o quê? Para que todo o que nele crê. Muito interessante isso aqui. Aí fala no singular. É pessoal, todo o que nele crê. A decisão é individual. Jesus pagou o preço pela salvação individual de cada um de nós e cada um tem que exercer a sua liberdade de escolha. E escolher, Senhor, eu quero entregar a minha vida, o meu coração ao Senhor. Eu quero ser curado completamente. A cura espiritual não é algo que acontece como aconteceu a cura física ali, que falou nessas histórias todas, né? Instantaneamente, naquele mesmo momento, o paralítico se sentiu forte, levantou. Naquele mesmo momento, a lepra sumiu, desapareceu. A cura do pecado, para nós, a nossa condição, ela leva a vida inteira. Ela é um processo. Nós vamos vivendo esse processo. Mas o primeiro passo é ser batizado. É aceitar o batismo. É você entender o plano da salvação, entender que é pecador e precisa morrer para o seu eu, morrer para a sua natureza. Nós nascemos, Jesus explica isso aqui, nós nascemos da carne, ou seja, de pecadores, e nós somos pecadores. E Jesus nos explica que a cura espiritual passa pelo novo nascimento. Para você dizer assim, eu creio no Senhor, eu quero recebê-lo como meu Senhor, como meu Salvador, como meu mestre, você deve aceitar o batismo. E aqui usa o verbo no infinitivo, ou seja, todo o que nele crê, é o presente, é imperativo e infinitivo, ou seja, é constante, é uma ação constante, que não tem fim. Não está no futuro, não está no passado, está no presente. Todo aquele que nele crê. Todos os momentos da sua vida você deve crer, deve estar crendo, você deve permanecer na fé. Todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Crer é viver a vontade de Deus. Crer é se entregar completamente nos braços de Jesus. Crer é ter a certeza. É muito mais, aliás, é muito mais do que ter a certeza que Ele é poderoso, que Ele liberta os seus pecados. É experimentar isso. É viver isso na prática. E nós vivemos, a partir do batismo, aprendendo a colocar isso em prática, a viver a salvação. Todos os dias devemos confirmar a nossa entrega, a nossa salvação, a nossa fé, continuar crendo, ser fortalecidos. Jesus quer convidar você, mais uma vez, a demonstrar ou a declarar a sua fé nele. Jesus diz, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor está sobre mim. Você crê que Jesus é o único Salvador? Você crê que Ele é poderoso para te salvar? Você crê que Ele morreu no seu lugar? Louvado seja Deus. Agora, você quer se entregar por completo a Ele? Quer entregar sua vida, seu coração a Ele?
Louvado seja Deus. Nós vamos ouvir um louvor, nós vamos ouvir um hino, uma música especial. Enquanto você ouve esta música, você vai reafirmar a Jesus. Todos aqueles que já entregaram o coração, a vida a Jesus, você vai reafirmar a Ele. Senhor, eu quero crer, eu quero viver esta realidade, todo que nele crê, eu quero crer em todos os momentos da minha vida. E se você ainda não declarou para Deus, ainda não é batizado na igreja adventista, você também tem essa oportunidade de dizer: Senhor, eu quero demonstrar a minha fé, eu quero entregar a minha vida, eu quero viver este momento, eu quero atender o seu chamado. Então convido todos a se levantarem e a virem aqui mais perto para a gente orar. Tamanha humilhação, porque põe em seus ombros essa cruz. Não veja aquele que o ferido, o açoite o levaram. Não vê que este homem nada fez para merecer o preço desta cruz. Corpo ensanguentado, quase inerte sem cena, levado sob a via acusação. Vê esta multidão, clamas tua morte, vendo porque ele precisa suportar tua estranha indiferença. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que o Cristo suportou. Se nada te impedir, Ele se entregou. Não veja aquele que o seguiam junto à multidão. Será que eles o abandonaram? Em seus ombros cansado, carrega toda a culpa. Nunca vi tão grande amor nos olhos de outra alguém. Pouco a pouco começa a entender. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Cristo suportou. Se nada se pedir, Ele se entregou. Chegando ao monte do Calvário,
contemplei a cena, jamais eu irei esquecer. Vi meu Cristo abrir os braços, ser jogado no madeiro, se dando pra morrer. Agora posso ver a minha culpa, posso ver que foi o meu pecado. A cruz que ele carregou, seus ombros coloquei. Fui eu que no feri, fui eu que no preguei e o abandonei. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou. Se nada te pedi, ele se entregou. Eu fui o culpado. Amém. Glória ao Senhor. Você quer externar sua gratidão, sua entrega? Te convido a chegar mais perto. Vem aqui mais perto, com todos que já estão aqui mais à frente. Vamos nos unir aqui em oração e falar com Deus mais uma vez, encerrando este momento de culto, de louvor, de adoração. Pai Santo, que tremendo amor, que tremendo sacrifício, que tremendo poder, incomparável, sem precedentes. O Teu Espírito falou ao nosso coração e continua falando. O Senhor nos ensinou e nos ensina que nós carecemos do Seu amor, carecemos do Seu perdão, carecemos do Seu sangue derramado na cruz. Não há outra forma de salvação, não há outro meio de salvação, senão o único meio, o único caminho que o Senhor providenciou, que é em Jesus, através de Jesus, somente por Ele. Não é nada nosso, nada vem de nós, porque em nós não existe bondade, não existe santidade, não existe pureza, se não for pelo Teu milagre. E o Teu milagre acontece quando nós nos entregamos ao Senhor. Por isso todos nós viemos aqui, graças ao Senhor, para entregar o nosso coração, a nossa vida ao Senhor, para reafirmar, a grande maioria aqui está reafirmando a fé que tem transformado o seu coração, a fé que descobriram a sua misericórdia, que é doce, que é maravilhosa, que nos faz novos. Mas temos aqui alguns amigos, alguns irmãos também, que precisam demonstrar publicamente a sua entrega ao Senhor Jesus. O Senhor assim estabeleceu que ao serem batizados, todo aquele que nele crê, aceita o batismo e passa a ser também filho de Deus, passa a receber também a presença, a nova natureza do Espírito Santo de Deus. E nós queremos ver esses milagres, ver essas bênçãos, que o Senhor continue operando nos corações e que haja muita alegria no céu ao longo desta semana, ao nos entregarmos completamente ao Senhor. Te pedimos a Tua bênção, o Teu Espírito a falar mais e mais ao nosso coração,
a remover de nós todo preconceito, todo medo, toda dúvida, toda insegurança e nos dar a certeza do seu doce e maravilhoso chamado. Nos dê uma ótima noite e nos traga amanhã com muita sede no coração, com muita alegria, com muito desejo de continuar na tua presença em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Quero cumprimentar cada um ali na porta e até amanhã.